Gente, eu estou feliz, estou em casa. Se já estava feliz, pensa agora com papai e mamãe aqui, amados, hein? Eu fico todo grandão, eu fico todo podendo, né, irmão? Pensa, estou todo me podendo aqui. Mas eu tenho certeza de uma coisa, Deus tem algo para nossas vidas nesta manhã, amém? Nós estamos falando, o nosso tema qual é? O despertar financeiro de uma nova, da última geração, amém? Nós começamos falando sobre o novo nascimento e eu quero terminar hoje falando sobre o novo nascimento. Nós falamos a respeito de nascer e estarmos em Cristo, sermos essa nova criação em Cristo. E como nova criação em Cristo, nós precisamos andar no Espírito, ter o nosso Espírito despertado. Aprendemos muito sobre isso nesses dias, amém? Glória a Deus, tem sido bênção. Vocês estão me devendo, vocês sabem disso, né? Vocês estão me devendo. Eu contei a história do camarada das 3 perguntinhas, lembra? Então, agora vocês estão me devendo 2 perguntinhas, que vocês não me deram ontem, as 2 perguntinhas. Fiquei esperando de vocês. E ontem nós tivemos o workshop ali junto com os homens, né? As mulheres aqui com as apóstolas aqui, mas as perguntinhas não chegaram. Mas eu sei de uma coisa, teve o anjo que estava ali, junto contigo, vendo você ali, ele anotou tudinho, chegou na presença do Pai a tua perguntinha. A resposta também virá, para a glória do Senhor Jesus. Se bem que eu conheço o Espírito Santo, ele já esteve respondendo a muitas pessoas aqui nesses dias. Teve respondendo você? Sim, amém, glória a Deus. Hoje eu quero falar contigo, dando continuidade a tudo isso, sobre o povo que recebe de Deus para uma incumbência. Lembra do que eu falei a respeito de termos 2 fontes, uma que nós abandonamos e a outra que nos alimenta e nos sustenta e vai continuar conosco? Sim, amém? Abandonamos as fontes que tínhamos anteriormente, agora temos uma outra. E nessa outra, nós recebemos para operar. E hoje eu quero falar contigo sobre isso. Você recebeu palavra, você recebeu impartição, você recebeu nesses dias coisas poderosíssimas da parte do Senhor para operar. Então diga assim comigo: eu vou ser usado por Deus de forma poderosa nesse tempo. Eu serei o provocador de vento da minha geração, nesse tempo, na minha casa. Eu vou provocar as situações. De agora por diante nada vai ficar parado. Não vai ter água parada, não vai ter vento parado, não vai ter nada parado na minha vida, na minha família, no meu ministério. Todas as coisas vão começar a se mover, porque eu vou provocar vento com tudo que o Senhor me deu. Amém ou não amém? Agora olha para o teu irmão e diz para o teu irmão: eu não vou provocar vento de confusão. Eu não vou provocar vento de heresia. Eu vou provocar vento do Espírito. Porque eu sou o vento, movido pelo vento, para provocar vento. Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde. Assim é todo, diga assim: assim é todo aquele que é movido pelo Espírito. Tem gente aqui que vai ser movida pelo Espírito? Tem gente aqui que quer ser movido pelo Espírito?
O que nos faz ser movidos pelo Espírito, a palavra que recebemos, a palavra revelada, aquilo que chegou no nosso coração, é isso que nos move, é isso que faz com que nós venhamos a provocar situações. Está comigo? Glória a Deus, glória a Deus. Então abra a sua Bíblia, livro de Cantares de Salomão, capítulo 4. Glória a Deus. Pensa, gente, agora acha aí. Acharam todos? Antes de continuar ministrando, deixa eu dizer algo para vocês. Nos dias que estive aqui, nós estivemos falando algumas coisas sobre o apóstolo Géser, a apóstola Maricleide, sobre pais espirituais. E hoje tê-los aqui conosco, irmãos, é um negócio muito especial, é um carinho de Deus conosco, mas um carinho dos nossos pais com a nossa vida. E eu quero agradecer a vocês. Vocês não precisavam fazer isso, não precisavam ter todo esse esforço, mas isso é prova de amor. Eu contei ontem para os homens o testemunho do meu filho. O testemunho do meu filho, amados, foi um testemunho muito forte. Meu filho estava desviado do Evangelho, e eu chegava na igreja, e quando chegava na igreja, eu vinha chorando para a igreja, meu filho indo para a balada e eu indo para a igreja, para ministrar a família dos outros. E eu tinha que enxugar as lágrimas, engolir o choro e entrar para dentro da igreja para ministrar como se não tivesse acontecendo nada, sorrisão no rosto, cumprimenta todo mundo, brinca com todo mundo, ministra a vida de todo mundo, tudo legal. E depois volta para casa. Um dia encontrei meu filho, ele chegou muito mal em casa, muito mal, tinha bebido muito, tinha farreado muito, e eu olhei para o meu filho, ele com aqueles olhos dele lindos, meu filho é muito bonito, parece com o pai, louro do olho azul, e isso porque puxou esse negão, amado. E aí o que acontece? Olhei para ele, eu disse para ele, meu filho, eu não vou te perder. A partir de hoje eu deixo de ser pastor, eu vou pastorear só a tua vida, eu vou cuidar só de você. Para onde você for, eu vou, e eu vou deixar a igreja. Ele começou a chorar, tomou um impacto e falou, pai, não faz isso, não faz isso. Meu filho tinha problemas sérios com a igreja, porque ele viu o pai sendo traído, ele viu o pai e a mãe fazendo tanta coisa e tendo uma série de situações. Ele amava ao Senhor, ele tinha temor de Deus no coração, era um profeta, um homem de Deus, porém, não queria saber de igreja de jeito nenhum. Deus ainda tem um mistério a desenvolver com ele, como profeta, porque ele é um profeta. Mas até aquele momento, amados, a gente estava vivendo um momento de muita angústia. E aí eu disse, tudo bem, ainda que eu não pare de pastorear, mas eu vou contigo para onde você for. Se você for para uma balada, eu vou para a balada contigo. Se tu for para uma festa, eu vou para a festa contigo. Se tu for para o futebol, eu vou para o futebol contigo. Se tu for pescar, mergulhar, o que você for fazer, aonde você for, eu vou contigo. Eu acho que ele não levou a sério a parada, não. Primeira festa com a galera todinha, hein? Estou eu lá com ele. Pai, o senhor vai vir? Não, eu estou aqui contigo, vamos embora. E fomos para a festa. E está lá o tiozão na festa lá, junto com ele. Pensa no constrangimento, irmão. Pensa no negócio com climão, hein? E estou eu junto com ele. Vamos para o futebol? Vamos junto. Estou contigo. Pai, só vai jogar mesmo com a gente? Vamos jogar sim. A galera toda junto. E eu sempre joguei bola, gosto de futebol. E vamos junto, para tudo o que é canto. Você está comigo, irmãos? Até que ele começou a se quebrantar.
Essa parte eu não contei. E ele começou a se quebrantar e começou naquela coisa. E quando foi em setembro, já nós fizemos agora o 15º imersão em Cabo Frio. E em setembro, apóstolo Géser, de 2011, fez uma imersão em Cabo Frio. E ele pediu que mandasse escrevermos num pedacinho de papel 3 pedidos. E distribuísse papel para todo mundo, e cada um ia colocar 3 pedidos, e até o final do ano, os 3 pedidos seriam respondidos. O primeiro pedido da minha listazinha, dos 3 ali, que o meu filho tenha um encontro com o Senhor. Sem saber, minha esposa escreveu o primeiro pedido dela, que o meu filho tenha um encontro com o Senhor. Sem saber, minha filha escreveu que o meu irmão tenha um encontro com o Senhor. Sem saber, ele estava na igreja naquele dia e escreveu que eu tenha um encontro com o Senhor. E eu pregando, ministrando e ensinando para a igreja que se a gente não se quebrantar, Deus quebra. E eu ministrando isso, amados, e foi um negócio assim, que eu fiquei falando aquele negócio, falei, Jesus poderoso, se o homem não se quebranta, Deus quebra. Fizemos 25 anos de casado, papai e mamãe nos consagram a apóstolos, a gente viaja, a gente vai para a Europa, e quando volta, véspera de Natal, dia 24, a gente chega para passar o Natal na casa da minha sogra, do meu sogro, e a gente vai lá para Nova Iguaçu, e chega em Nova Iguaçu, aquela alegria, aquela festa. Eu vou conhecer um sítio de um amigo meu, de um pastor também, empresário, lá de Nova Iguaçu, e ele tinha um sítio na reserva florestal de Tinguá. Fomos para lá, e aí a gente encontra com eles, vamos lá ver o sítio, vimos aquela brincadeira, aquela coisa legal. Meu filho é muito amigo do filho desse pastor também, e aí fomos tomar banho de cachoeira, voltamos da cachoeira, começam uns pingozinhos de chuva. Meu filho diz, pai, tem um cheiro de jaca aqui, vamos levar uma jaca para a mamãe? E aí fomos procurar a jaca já não tinha mais jeito de levar, e começou a chuva. Ele tentando pegar uns coquinhos, eu falei, vamos embora, entra no carro e vamos embora. Entramos no carro e começou uma tempestade tropical. Pensa num dia de sol lindo e maravilhoso, e aquela tempestade terrível. E eu olhei para aquela tempestade, minha filha do meu lado no meu carro, e ele no carro da frente, junto com o pastor e com o filho do pastor. E aí, amados, eu disse, Jéssica, que tempestade linda, meu Deus, eu sou apaixonado por tempestade assim. E ela disse, pai, muito lindo mesmo, pai. E quando ela terminou de falar, veio um raio, irmãos, aquele barulho, e a gente enxergando aquilo tudinho. O raio veio, cortou um pé de eucalipto na frente, a copa do pé de eucalipto cai toda sobre o carro onde estava o meu filho. Caiu sobre o carro, destruiu o carro. O carro era uma Sorrento grandona, virou uma caminhonetezinha. Ei, eu dentro do meu carro, nervoso, sem saber o que ia fazer, quando eu vi, eles pararam o carro deles, e aí sai o pastor, sai o filho do pastor, e eu disse, meu filho. E aí eu só vi, amados, quando eles arrancaram a porta do carro, conseguiram abrir e começaram a puxar meu filho de dentro do carro, todo ensanguentado, colocando sangue pelo nariz, pela boca, pelo ouvido. E quando eu consegui sair do meu carro, que eu peguei meu filho no chão, a cabeça dele ficava rodando, e eu pensei, quebrou o pescoço do meu filho. Ali eu estava já, sabe, tranquilo, porque em Deus, sabe, quando você não tem o que fazer, você morreu, não tem mais jeito, o pescoço está quebrado, acabou. Eu vou agora só agradecer a Deus, orar ao Senhor, eu vou fazer minha parte como crente. E aí, nesse momento, minha filha vem chegando, outro raio vem, e é uma estradinha de sítio, irmãos. Outro raio vem e cai sobre as redes de alta tensão, arrebenta os fios, e os fios começam a ficar, sabe assim, aquela coisa louca, naquele lugar todo ensopado, muita água.
Ele estava numa poça d'água, minha filha olhou e falou: meu irmão já morreu, agora vai morrer todo mundo, porque o chão estava azul. Naquele cenário, peguei meu filho, puxei ele, coloquei dentro do meu carro, e nós começamos a profetizar, a gritar dentro do carro, e numa estradinha, sabe, toda esburacada, até chegar num asfalto. Quando nós pegamos o asfalto, eu olhei para trás, e eu vi que o meu filho tinha ido embora, não tinha mais resposta, apagou. E ali naquele momento, naquele exato momento, eu lembrei da morte do meu pai. Eu lembrei que o meu pai, eu recebi a notícia do meu pai, pelo médico, por telefone, dizendo: olha, nós fizemos tudo o que podíamos fazer, mas ele teve uma embolia e não resistiu, e veio a óbito. Eu disse: amém, amém. Você tem que ser forte, amém ou não amém? Você tem que continuar a vida, amém ou não amém? Mas naquele momento eu me lembrei disso, e foram frações de segundos, e naquele momento eu dei um grito dentro do carro, eu disse: espírito de morte, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Eu fui passivo naquele momento na morte do meu pai, mas eu não podia ser naquele momento em que o meu filho estava indo embora. Você está comigo, querido? Ali naquele momento eu dei um grito dentro do carro, e naquele momento que eu terminei de gritar, ele gritou atrás: ai! Pai, para o carro, está doendo, está doendo. Ali, amados, metemos o pé para o hospital, chegamos no hospital, não tinha luz no hospital, o hospital sucateado, só tinha um médico no hospital, véspera de Natal. Pensa, amarraram meu filho numa prancha de madeira e a gente não tinha o que fazer. Eu não tinha nada para fazer, eu não podia retirar, não tinha dinheiro que tirasse meu filho dali e levasse meu filho para qualquer outro lugar. A sensação de impotência, irmãos, era terrível. E naquele momento, amados, ele começou a gritar dentro do hospital e dizer: pai, tem um ferro na minha cabeça, pai, tem um ferro. Ele teve traumatismo craniano, ele quebrou isso tudo, a boca quebrou clavícula, ele estava todo quebrado, todo ensanguentado. Pensa, amado, todo deformado naquela prancha, e eu olhando meu filho sem ter o que fazer. Eu saí para orar na varanda do hospital, e tinha uma árvore na frente. Quando eu saí para orar na varanda do hospital, eu vi a presença do Senhor chegando. Eu vi a presença, eu vi aquela glória chegando. Aí eu falei: ah, Senhor, o Senhor está aqui. A paz chegou no coração, a paz chegou, e eu comecei a chorar. E quando eu estou voltando, a Gessi entra. Ela olha para mim, não tinha visto o filho, aponta o dedo para mim e diz: presta bem atenção, ele vai viver, ele vai ficar sem sequela, e ele vai cumprir todo o propósito de Deus para a vida dele. Você está comigo, irmãos? Ei, aquele momento ali, Deus fez um mover e trouxe uma ambulância do centro do Rio de Janeiro, das Laranjeiras, para Nova Iguaçu, pegou meu filho, levou meu filho para um outro hospital referencial em traumas, e ali, amados, nós ficamos num processo aguardando uma vaga num quarto, para que ele pudesse subir, e esperando o momento da cirurgia, para tirar um coágulo que estava no cérebro dele, e nada de conseguir a vaga, resumindo, querido, quando ele foi para o quarto, permanecemos aguardando, esperando, quando estava chegando nos últimos dias do ano, eu estou no quarto com ele, a enfermeira vem e traz um suquinho de laranja, que a mãe havia mandado, café com leite, pão e o suco de laranja. Aí ele olhou e falou: eu não posso não, porque eu estou de dieta zero. A enfermeira olhou e falou: é Gessé Wesley Cardoso da Silva? Ele disse: sim, é para você mesmo, você não vai operar mais. Ele começa a chorar do lado, eu começo a chorar do outro, e a gente está chorando ali naquele momento intenso ali, amados. Ei, querido, eu ligo para o médico da nossa igreja e digo: o Gessé teve alta, o que eu faço? Como é que a gente vai fazer? E ele diz: pai, não deixa ele vir numa ambulância, bota ele no seu carro, porque no seu carro ele é o seu filho, na ambulância ele é só mais um, e você traz ele para casa. E trouxemos o nosso filho para casa,
todo quebrado, vindo devagarzinho. Irmãos, pensa, até chegar em casa. A gente chegava no Japão, mas a gente não chegava em Cabo Frio. Todos os buraquinhos mínimos ele gritava dentro do carro de dor, irmãos, porque ele estava todo quebrado. Você está comigo? O que eu falei? Eu disse que se o homem não se quebranta, o que acontece? Deus quebra. Você está comigo, irmãos? Quando foi no último dia do ano, estou eu pregando, culto da virada, de repente, quando eu vou terminar o culto da virada, uma filha, uma pastora da igreja me chama, pai, olha. Quando eu olho para o lado, tem uma porta que dá acesso ao altar. Ele estava nessa porta, todo enfaixado. Ele nunca tinha subido no altar. Ele nunca tinha pego o microfone, porque ele não se achava digno. Ele tinha temor do altar. Você está comigo, irmãos? Ele pediu para subir, eu disse, vem meu filho. Ele veio, pediu o microfone, eu entreguei o microfone para ele. Ele disse, eu quero hoje pedir perdão à igreja pelos meus pecados, pelos meus erros. Quero pedir perdão ao meu pai, à minha mãe, à minha irmã. E eu quero dizer que a partir de hoje, não só meu pai, não só minha mãe, não só meu irmão, minha irmã, mas eu também vou servir a Cristo. Se ajoelhou. Aleluia! Se ajoelhou e entregou a vida dele para o Senhor Jesus. Você está comigo, irmãos? Aconteceu antes do último dia, o primeiro pedido. E aí, ele disse, eu pedi para ter um encontro com Deus e eu tive. Aí a Gessi, eu também pedi. Eu disse, foi o meu primeiro pedido também foi. E ele também foi. A minha irmã, minha filha, foi o meu primeiro pedido também. Deus atende. Você está comigo, irmãos? Mas quando nós estávamos lá com ele no hospital, todo quebrado, papai foi lá junto com o apóstolo Luiz Escultor, saiu de São Paulo e foram para lá, para estarem junto com a gente naquele momento tão tenso da nossa vida. Escuta, Deus quer que a gente comece a provocar ventos. As coisas não podem continuar como estão. Precisa haver mudança. Nós precisamos nos alinhar aos céus, ouvir o Senhor e provocar vento. Escuta, nós podemos não entender bem como vai ser o processo. As coisas podem, de repente, serem dolorosas, mas Deus vai estar agindo. Ele vai estar trabalhando. Lembra do que eu ministrei sobre Jó ontem, hein? Ele não sabia, Deus estava promovendo a vida dele, Deus estava promovendo ele para um novo tempo, amém ou não amém? Hein? Ele não sabia, mas todas as vezes que ele estava sacrificando em favor dos seus filhos, ele estava provocando o vento. Todas as vezes que ele estava mantendo a sua retidão, a sua integridade, o seu temor ao Senhor, a sua vida de santidade, ele estava provocando o vento. Coisas iriam acontecer lá na frente, irmãos. Agora, Deus está nos chamando nesse tempo, e eu quero declarar sobre a tua vida, você será um tremendo provocador de vento neste tempo, alinhado aos céus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. O inferno pensou que ele estava provocando um vento para a minha destruição e destruição da vida do meu filho, mas o Senhor é quem estava permitindo aquele vento. Ei, querido, para uma mudança, para uma transformação, para algo novo que viria a acontecer. Você está comigo, irmãos? Agora vem para o texto junto comigo. Cantares, capítulo 4, verso 16. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Você está comigo? Sabe o que está acontecendo aqui? A noiva está provocando vento. A noiva está dizendo, vem tu,
vento norte, sopra vento sul. Ei, quem está provocando o vento neste momento é a noiva. A noiva tem um alvo, a noiva tem um objetivo. Ela plantou no seu jardim, tem frutos excelentes no jardim, ela já trabalhou o jardim. Ei, amados, o aroma dos frutos, eles estão frescos, fortes. Ela quer que o vento sopre. Para quê? Para atrair a presença do noivo, para que o noivo seja atraído, para que o noivo venha, para que o noivo possa comer dos frutos desse jardim. Agora preste atenção, porque o texto começa a falar do jardim que pertence à noiva, mas termina falando do jardim que pertence ao noivo. Ei, vem, meu amado, vem para o teu jardim e coma dos meus frutos excelentes. O que, na verdade, amados, a noiva está querendo nesse momento? A noiva está querendo atrair a presença do amado. A noiva está querendo coisas maiores, mais excelentes, irmãos. E ela está ali agora, sabe, colocando tudo o que ela pode fazer para que este amado possa vir. Este é o tempo, irmãos, em que nós vamos provocar vento para atrair a presença do amado, para que ele venha. Deus está nos capacitando, nos habilitando para esse tempo. Esta é a geração que tem um comprometimento com o Pai. Esta é a geração que está comprometida com o noivo. Esta é a geração que está comprometida com o Espírito Santo. E ela está se permitindo a todo mover que o Senhor tem para este tempo. E eu quero declarar algo sobre a tua vida, querido. Neste mover deste tempo, Deus está habilitando a sua noiva, capacitando a sua noiva. Ele vai te habilitar em finanças, Ele vai fazer com que riquezas te encontrem, Ele vai fazer com que você possa desenvolver frutos excelentes na tua vida, com tudo aquilo que Ele mesmo já tem te dado. Ele já tem te habilitado. As palavras de vitória que você já recebeu, as palavras reveladas que já estão na tua vida, você vai pegar essas palavras e com a tua boca você vai começar a declarar a presença, a bênção, a manifestação do Deus Todo-Poderoso na tua casa, no teu ministério, nas tuas finanças. As coisas vão começar a acontecer, porque você vai provocar vento. Aleluia! A palavra hebraica para vento é ruach. Diga comigo, ruach. Ruach. Ei, a palavra grega para vento é pneuma. Diga comigo, pneuma. Vento. Diga comigo, ruach. Pneuma. Diga, vento. Eu sou o vento. Diga assim, Jesus nos trouxe a revelação de que nós somos vento. Porém, a revelação do ruach fala diretamente do pneuma sobre o Espírito Santo. Aqui nós nos unimos, nós nos fundimos, amalgamos-nos uns aos outros. O Espírito Santo e nós passamos a ser um, quando estamos em completa harmonia e sintonia com o Pai, com a sua palavra. E então entendemos o que Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é movido, nascido pelo Espírito. Então, escuta, não é o Espírito Santo apenas que age. Quem age somos nós, juntos com o Espírito Santo. É o Espírito Santo conosco, somos nós com o Espírito Santo, juntos agindo, promovendo ações, tocando situações. Não sabemos
de onde estamos vindo. Porque o nosso passado já ficou para trás. As coisas velhas já se passaram. Tudo já se fez novo. Nós estamos abandonando tudo e nós estamos indo na direção em que o Espírito está nos movendo. E então, querido, nós agora não temos mais controle, domínio, já entregamos tudo. Ei, nós agora podemos estar, sabe, amados, hoje flexíveis, totalmente liberados para o que o Senhor quiser fazer. Você está comigo? Você já viu uma plantação de trigo? Você já viu? Nem que seja na televisão, você já viu? Já viu? Hein? Você viu que os trigos, eles ficam às vezes todo caidinho para um lado, às vezes fica todo caidinho para o outro, às vezes fica todo caído na outra direção. Sabe por causa de quê? Porque o trigo é flexível ao mover do vento. O trigo se move na direção do vento. O vento soprou para lá, ele vai. O vento soprou para cá, ele vai. Eu não aceito que Deus faça isso comigo. Não, querido. Ei, solta assim, vai. Ei, faz assim, faz. Seja flexível. Amém? Escuta, eu creio que Deus vai mudar completamente a história da minha vida. Você pode dizer isso comigo? Diga então assim: eu creio que Deus vai mudar completamente a história da minha vida, do meu ministério, das finanças da minha casa. Ei, Deus vai mudar completamente. E se eu creio, eu então me alinho a isso. Como é a minha primeira parte em tudo isso? Você tem uma mão? Sim? Pega ela e toca aqui, ó. E diga assim, a primeira coisa: eu vou alinhar a minha boca e eu vou profetizar sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre as minhas finanças, sobre o meu ministério, aquilo que eu já sei que o meu Pai quer que aconteça comigo. Você está comigo, irmãos? Então como é que vai ser? Como é que vai ser? Porque somos provocadores de vento, sim ou não? Salmo 91. Salmo 91. Irmãos, se Deus tem falado conosco, tem ou não tem? Ah, não. Deus tem falado com você? Muito? Você acredita naquilo que Deus tem falado? Então você vai tomar posse do que Deus tem falado, amém ou não amém? E você vai fazer o quê? Diga comigo assim: eu vou replicar aquilo que Deus tem falado. O que Deus tem falado a teu respeito? O que Deus tem falado a teu respeito? O que Deus tem falado a respeito das tuas finanças? O que Deus tem falado a respeito da tua família? O que Deus tem falado a respeito do teu ministério? Ei, ainda que você olhe e você diga assim, mas parece que tudo permaneceu como antes, parece que tudo está igual. Não está igual, porque você já recebeu uma palavra. Ei, se Deus falou, já está pronto. Se Deus disse, já aconteceu. O único detalhe, irmãos, é que nós somos temporais e nós olhamos as coisas e queremos vê-las, sabe, transformadas imediatamente. Mas você não lança uma semente e no mesmo instante você já tem fruto na tua mão. Você lança uma semente, ela vai para a terra e você não sabe o que está acontecendo com ela lá. Você apenas crê que está acontecendo algo poderoso com aquela semente. Ela vai começar a germinar e daqui a um tempo ela começa a dar, sabe, sinais de vida.
começa a aparecer, começa a crescer, começa as coisas a acontecer e o fruto vai chegar. Você está comigo, querido? Você está comigo? Agora, nós precisamos perseverar em oração, nós precisamos perseverar em postura, nós precisamos perseverar em santidade, nós precisamos perseverar declarando, confessando com a nossa boca aquilo que vai acontecer. É a forma como você rega, protege, guarda a palavra profética que você recebeu e você replicou. Você se alinha a tudo isso, irmãos. Ei, é uma postura de fé. Você está comigo, querido? Deus gosta disso, irmãos. Olha para o Salmo 91. E eu quero que você enxergue o Salmo 91 por uma outra vista, de uma outra ótica. Ei, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. O que é habitar? Habitar é morar. Habitar é permanecer em um lugar e fazer desse lugar o seu lugar de descanso, o seu lugar seguro, o seu lugar aonde você abriga a sua família, aonde todos estão. Então, que lugar é esse? Esse lugar é o esconderijo do Altíssimo. Ele diz, quem habita nesse lugar? Essa pessoa diz, essa pessoa abre a boca, essa pessoa fala. Você está comigo, irmãos? Quando temos uma palavra da parte do Senhor, quando cremos no Senhor, nós escolhemos um lugar para ficar. Nós escolhemos um lugar, é um lugar de habitação. Ele não é geográfico, ele não é físico, ele é um lugar de fé. Ele é o lugar onde você vive numa atmosfera, você vive em um ambiente fechado, restrito, sabe aquele ambiente cercado que eu falei ontem, onde Jó estava, onde o maligno não podia entrar, não podia tocar, ele queria, mas não tinha como acessar, porque tinha uma cerca ao redor de Jó. Ele estava num lugar de habitação. Jesus diz assim, no Evangelho de João capítulo 14, ele diz, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar, para que onde, aí agora, pega aqui junto comigo, olha, Jesus disse, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu gosto da versão revista e atualizada, porque traz nessa colocação, ele diz assim, Jesus está falando de um lugar que ele está. Escuta, Jesus abandonou a sua glória, se esvaziou dela, ele habitou entre os homens, mas ele nunca abandonou a sua casa. Ele nunca deixou o seu lugar de habitação, ele nunca abandonou o esconderijo do Altíssimo. Foi no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que ele foi gerado no ventre de Maria. Ei, a sombra do Onipotente nos cobre neste lugar, e esse lugar passa a ser um lugar de milagre, esse lugar passa a ser um lugar de provisão, um lugar, amados, onde Deus traz para as nossas vidas tudo aquilo que necessitamos, que não temos como acessar, mas quando estamos neste lugar, a coisa muda. Você está comigo? Esse lugar, Jesus disse, para que onde eu estou, vocês estejam também. Eu fico pensando que os discípulos devem ter olhado para Jesus, devem ter dito, mas onde que Jesus está que eu também não posso estar? Não era uma questão geográfica, era acessar um lugar no Espírito, no mundo do Espírito, aonde eles agora iriam poder alinhar a sua fala, porque ouça o que eu vou te falar, Jesus teve que se revestir de forma humana para comunicar, para falar com os homens, para revelar o que estava no coração do Pai, para declarar, para fazer, para estar estabelecendo coisas através da sua palavra. Escuta, o verbo habitar
habitou entre nós. A palavra habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória como a glória do unigênito do Pai. Isso por causa de quê? Porque o verbo, a palavra, aquilo que ativou todas as coisas no mundo e formou todas as coisas, ei, escuta, tudo isso estivesse conosco. A palavra. Então diga-se comigo, a palavra precisa sair da minha boca, alinhada aos céus, aquilo que está no coração do Pai. Eu recebo revelação no lugar secreto, no lugar de habitação, que eu escolhi para mim. Ei, o Pai nos oferece, mas quem escolhe somos nós. O Pai diz, olha, aqui está a casa, o lugar, vem para este lugar. Mas quem escolhe habitar naquele lugar somos nós. Está comigo, querido? Você está comigo? E aí diz a palavra do Senhor, amados, que aquele que habita, ele diz. Então diga assim comigo, eu vou dizer. Você conhece o Salmo 91? Sim. Mas você sabe que para que o Salmo 91 seja uma verdade, uma realidade prática na nossa vida, nós precisamos declarar, nós precisamos ativar, nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam, porque olha para o texto bíblico que diz, aquele que habita, aquele que escolhe habitar, morar no esconderijo do Altíssimo, essa pessoa vai descansar à sombra do Onipotente, e ela vai falar, ela vai declarar ao Senhor, tu és o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas, sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás com o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois fizeste o quê, querido? Pois fizeste o quê, querido? Pois disseste. Pois falaste, pois abriste tua boca, pois declaraste, pois profetizaste, pois alinhaste a tua voz, a tua fala, com aquilo que Deus fala a teu respeito, com aquilo que Deus já disse a teu respeito, com o que o Senhor já falou. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Então o que vai acontecer? Escuta, nós estamos numa conferência de prosperidade, nós estamos chegando no fim dela. Você está comigo? Então o que vai acontecer? Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Tu pisarás o leão, tu pisarás a áspide, tu calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Por quê? Porque tão encarecidamente me amou, se apegou a mim. Eu o livrarei, diz o Senhor. Eu poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele abrirá a sua boca e ele me... e eu lhe responderei. Eu vou estar com ele no meio da sua angústia. Quem me visitou naquele dia, naquele hospital, foi o Senhor. Foi o Senhor. Ele estava ali no meio da angústia. É Ele que vai estar contigo. É Ele que vai estar com você.
Isso não se aprende em técnicas comerciais, financeiras. Isso se aprende na palavra. Isso se aprende na prática. Isso se aprende recebendo por fé e aplicando por fé. Isso se aprende com postura. O inferno quer fazer de tudo para te tirar deste lugar, do lugar do Altíssimo. É por isso que a palavra diz que o nosso adversário, ele brama como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Qual é a articulação? É bramar, é gritar, fazer barulho. Ei, para que você saia da tua posição do esconderijo do Altíssimo. Saia da tua posição, da tua habitação em Deus. Saia da tua posição, do teu lugar seguro no Senhor. Saia da tua posição, da tua postura de fé. Ei, da tua postura de santidade, da tua postura de temor ao Senhor. Saia da tua posição, da tua postura de fidelidade, de honra aos teus pais espirituais. Saia da tua postura da palavra. Negocie os princípios. Ei, tudo o que Ele quer é fazer barulho para que você se desestabilize. Em meio à angústia, Ele estará conosco. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Ei, isso aqui é forte, irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas Ele glorifica o seu filho, Ele glorifica o seu eleito, Ele glorifica o justo, Ele glorifica o amado. Ei, Ele não divide a glória que é dele, mas Ele dá glória àquele que lhe teme. Ele dá glória àquele, ei, que lhe é fiel. Ei, aquele que escolhe estar com Ele. Escuta, o Senhor vai te exaltar no meio da tua casa, no meio da tua família, no lugar onde você foi humilhado, onde você foi ultrajado, onde você viveu dificuldade. O Senhor será contigo, querido. Ei, se eu vivi humilhação e vergonha, quando eu entrava na igreja, eu parava e chorava fora dela, o Senhor me glorificou no dia que eu vi meu filho entrar e confessar seus pecados publicamente e pedir perdão publicamente. É assim que Deus faz, é assim que Ele continua fazendo, é assim que Ele vai fazer com a tua vida. Ei, querido, se alinhe aos céus e espere. Deus fará, Deus vai chegar no dia em que Ele vai glorificar o teu nome também, querido. Ei, escuta, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode dar glória a Deus? Diga, aplauda ao Senhor. Duas coisas precisam acontecer com um provocador de vento. A primeira é aquela que eu falei com vocês. A conversa de onde surge a revelação de Jesus, falando sobre o vento, foi a conversa com Nicodemos. Nicodemos era um mestre entre os fariseus. Mas ele não entendia nada sobre novo nascimento. Escuta, é preciso nascer de novo. A primeira coisa num provocador de vento é que ele precisa entender sobre nascer da água e do Espírito. Diga assim comigo, é necessário nascer da água. Diga água, aponta para batismo. Diga água, aponta para obediência. Está comigo, irmãos? Então, eu preciso aprender que o Evangelho é firmado em dois pilares. Um é a fé, o outro, a obediência. Aquele que crê, obedece. Aquele que obedece, prova a sua fé. Quem crê e for batizado será? Fala de fé e fala de obediência. Você está comigo, irmãos? Então a primeira coisa que precisa acontecer, eu preciso entender que aquele processo, de sair de uma vida dominada na minha alma, no meu ser dominado, para uma vida no Espírito.
Agora já aconteceu. Eu já sou uma nova criatura. Está comigo, irmãos? Agora, eu preciso viver em obediência. A obediência e a fé caminham juntas, todos os dias e em todo o tempo. Se eu quero viver milagres, se eu quero provocar ventos, eu tenho que ser uma pessoa, amados, que está vivendo esses princípios de fé e de obediência. Deus ordenou a Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, farei de ti uma grande nação, se tu uma bênção. E diz a palavra do Senhor que Abraão pegou todas as suas coisas, pegou tudo e foi. Diga-se comigo, foi. Então diga-se comigo, quem crê e obedece, vai. Você está comigo, irmão? Quem crê e obedece, vai. Não fica parado. Escuta, você não vai mais ficar parado. As coisas não vão mais ficar paradas na tua vida. Você vai se mover e juntamente contigo as coisas todas vão começar a se mover. Você está comigo, irmãos? Ei, tem coisas que vão acontecer na tua vida que você vai dizer assim: como isso pode acontecer? Quando Deus falou a Abraão, Ele está falando a um homem chamado Abrão. Ei, está comigo? Ele não está falando a um homem chamado Abraão. Ele está falando a um homem chamado Abrão. Porém, Deus já conhecia o Abraão. Quem não conhecia o Abraão? O Abrão. O Abrão não conhecia o Abraão. É fácil para mim e você olhar para a vida dele, olhar para a vida dos personagens bíblicos e enxergar tudo. Você já sabe como começou, você já sabe como terminou, mas você não sabe como vai terminar a tua vida. Você não sabe como serão os teus dias lá na frente. Você não sabe nada a respeito. Você está comigo, irmãos? Ei, mas aquele que te chama, aquele que está mexendo contigo nesses dias e falando contigo, já sabe direitinho aonde ele quer te levar. Abraão saiu e foi, obedeceu. Gênesis 12, Gênesis 15. Abraão está frustrado com Deus. Passaram-se anos e nada aconteceu. E o Senhor visita novamente Abraão e diz: Abraão, o teu galardão será sobremodo excelente. E de repente Abraão olha para o Senhor e diz: o que o Senhor vai me dar? Eu continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa será o Damasceno Eliezer. Aí Deus olha para ele e diz: não será assim, Abraão, mas um nascido de ti será o teu herdeiro. Você está comigo, irmãos? Ei, está havendo um processo aqui, um processo aonde um homem chamado por Deus, com uma visão, com uma missão, com um objetivo, este homem está sendo trabalhado por Deus. Os anos estão passando para um homem que tinha o nome de pai exaltado, Abrão, pai exaltado. Mas que pai exaltado é esse que não tem filho? Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, 50 anos, casado com uma mulher estéril. Ele não tem filho. Ele poderia já ter outra mulher. Você já parou para pensar? Que Agar chegou muito tempo depois. Por que Abraão não tomou uma concubina antes? Porque Abraão amava Sara de tal maneira. E ele acreditava que poderia gerar um filho. Ele tinha uma palavra profética no seu nome. Seu pai lhe deu um nome com uma designação profética, mas essa designação não chegou. Escuta, você precisa ser alguém habilitado em fé e obediência
para que você possa romper os dias em que as coisas não acontecem na tua vida, para você romper os dias em que você não está vendo com os teus olhos, para você romper os anos, para você romper os obstáculos e permanecer crendo, permanecer obedecendo, permanecer inabalável, cultivando a palavra, cultivando a semente que você semeou, cultivando aquilo que você recebeu do Senhor. Permaneça 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10, não importa, está esperando, continua esperando. Ei, querido, aguarda, porque o Deus Todo-Poderoso está trabalhando, e no devido tempo, todas as coisas vão acontecer na tua vida. Abraão está frustrado, queimado. Será que você também já não está assim? Frustrado com Deus, queimado com Deus, igual aquela experiência que eu falei do camarada, hein? Lembra? Com situações mal resolvidas com Deus. Ei, os anos estão passando e as coisas não aconteceram, as coisas não fluíram conforme você estava esperando que fluísse, pelo contrário, parece que tudo está depondo contra. Persevera, permanece. Ei, Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, vamos fazer uma aliança, Abraão, mata alguns animais aí, corta eles pelo meio, ei, e isto será sinal entre mim e você. Ei, haverá fogo passando entre os animais. Corta, Abraão, esses animais e põe eles uma parte de frente para outra. Isso significava: eu tenho uma parte, você tem outra parte. E isso significava: olha, vai acontecer com aquele que quebrar a aliança o mesmo que aconteceu com estes animais. E Abraão faz então o ato profético, corta lá os animais, coloca lá os animais, irmãos. E aí diz a palavra do Senhor que as aves de rapina, elas desciam sobre os animais, os urubus desciam sobre os animais. Você está comigo, querido? Ei, diga assim comigo: porém, Abraão as enxotava. Abraão as enxotava. Sabe o que significa? Abraão saía correndo de um lado para o outro. Ei, enxotando as aves de rapina. Faz assim comigo, pega a tua mão e diga assim comigo: todo dardo inflamado do maligno não vai encontrar lugar na minha mente. Traz assim pertinho da tua cabeça e faz assim, ó: será repreendido, porque eu vou perseverar na palavra profética, eu vou continuar liberando, alinhando. Ei, meu pai ainda não se converteu, minha mãe não se converteu, as coisas ainda, as portas não se abriram nas minhas finanças, mas eu continuo profetizando, eu continuo declarando, eu começo a chamar à existência aquilo, ei, querido, que ainda não existe, como se já existisse. Já está pronto. Eu creio, eu obedeço, eu persevero crendo e obedecendo. Você está comigo, irmãos? Ei, Nicodemos não entendia desse processo. Ele entendia dos detalhes da religião, conhecia as coisas, porém não conhecia as coisas no mundo do Espírito. Deus está chamando um povo para um entendimento no mundo do Espírito, que conheça os mistérios de Deus e viva cada um deles no seu dia a dia. Você pode dar glória a Deus, querido? Ei, fé e obediência. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu preciso provocar vento alinhado aos céus. E se eu tenho essa convicção, eu mudo completamente o destino das coisas que estão ao meu redor. Amém? Atos capítulo 27, verso 21. Atos capítulo 7, verso 21, diz assim a palavra: havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé, no meio deles disse: senhores, devias me ter ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e perda. Agora vos exorto que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite, diga, esta noite, me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo,
Diga: um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Uau! Dizendo: não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus, que há de suceder assim, como me foi dito. Contudo, é necessário darmos em uma ilha. Olha para mim. Paulo estava vivendo um momento em que ele estava num barco, indo para Roma, e ele adverte a todos, inclusive o comandante, que não saísse. Porém, irmãos, eles desobedecem. A desobediência traz prejuízo. A desobediência pode trazer risco de morte. A desobediência pode pôr à perda muitas coisas. Mas ouça algo, irmãos. Quando temos uma revelação de Deus, ainda que outros desobedientes estejam na nossa casa, ainda que outros, agora olha para mim, apóstolo e apóstola, por favor, porque essa é uma palavra direcionada para vocês dois. Ainda que desobedientes estejam ao nosso redor, o nosso posicionamento de obediência e fé fará com que as coisas, elas podem até se perder por causa da desobediência de outros, porém, nenhuma alma se perderá. Nenhuma alma se perderá. Perseverem em obediência e fé. Não abram mão daquilo que Deus já revelou. Temos a direção, sabemos para onde estamos indo, o que Deus já nos mostrou, o que temos que fazer, e a gente revela isso para as pessoas que estão ao nosso redor, porém, elas desobedecem. Quem desobedece provoca sofrimento. Você traz palavra, traz revelação para uma casa, para uma família, para um empresário, para um jovem com um futuro lindo. Ele pode desobedecer. Se ele obedece, ele se alinha e ele vai viver um tempo de prosperidade e vitória. Ele vai alcançar todos os objetivos. Mas se houver desobediência, não morra com o desobediente. Não pare. Não se permita morrer com um filho que morre. Um pai não pode morrer com um filho que morre, nem com muitos filhos. Ele precisa permanecer olhando para cima, recebendo revelação do alto e se posicionando na terra. Ele vai ter palavra profética e ele vai estar posicionado, e Deus o fará prosperar no meio de todos. Então guardem essa palavra com vocês. Vocês vão prosperar no meio de todos, ainda que o navio se perca. Navio não é problema. O problema são as vidas. As vidas não podem se perder. Está comigo? Está comigo? Eu precisava deixar essa palavra contigo. Mas eu quero finalizar essa palavra agora. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Reis. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17. Acharam? Sim? Então diga assim: misericórdia, porque o apóstolo ainda está vendo outro texto. 1 Reis, capítulo 17. Elias se apresenta diante de Acabe, e Elias repreende a Acabe, e ordena a Acabe que não haverá chuva. Você está comigo, irmãos? E não houve chuva. Elias se apresenta diante daquele homem e ordena as coisas. Também, em 1 Reis, capítulo 17, Elias vai à viúva de Sarepta, e Elias tem um tempo com a viúva de Sarepta.
ele passa pelo ribeiro de Quiriate, ali ele é alimentado, agora ele vai para a viúva de Sarepta. Diga-se comigo, nesse tempo, está rolando seca, nesse tempo, está acontecendo muitas coisas na nação de Israel. Elias se apresenta agora no capítulo 18, diante de Acabe novamente. E ali, diante de Acabe, diz a palavra: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro dia, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema. Diga-se comigo, a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias os tomou de 100 em 100 e de 50 em 50 e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e com água. Diga assim comigo: sempre haverá uma possibilidade nas nossas vidas de podermos nos alinhar aos céus para trazer juízo à terra e protegermos os profetas do Senhor, protegermos aquilo que é do Senhor. Você está comigo? Diga: Deus conta conosco. Aleluias. Eu quero que você passe um pouquinho. Chega agora no verso 11. Agora tu dizes: vai, o teu Senhor, perdão, passa um pouquinho mais. Chega até o verso 17. Vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Carmelo. Diga assim: Elias fez um ato profético no capítulo 18, e o ato profético trouxe chuva. Você está comigo? O ato profético trouxe fogo, o ato profético mudou as situações na terra. Diga assim: está acontecendo um processo na nação. Está acontecendo um processo hoje aqui, na fonte de Eli. Deus está fazendo um mover, está acontecendo um processo na sua vida. O Senhor está te conduzindo dentro desse processo. Ei, você já fez atos proféticos, você trouxe oferta ontem, você semeou com nome, você hoje já semeou novamente, coisas estão acontecendo. Você está comigo, irmãos? Ei, agora vai chegar um tempo em que você vai entrar no mundo do Espírito de uma forma diferente. Vem comigo, querido. E chega aqui então no verso 41, diz a palavra do Senhor: então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque já se ouve o ruído de abundante. Diga assim: já se ouve. Quem está ouvindo o ruído de abundante chuva naquele momento? Só Elias. Diga assim comigo: só Elias. Não se ouvia barulho de chuva. Os homens naturais não podiam ouvir. Só o homem espiritual. Só aquele que estava alinhado em obediência confrontou Acabe, em obediência matou os profetas de Baal, em obediência estava ali, irmãos, com o Senhor em todo o tempo, trazendo toda a nação de volta ao temor do Senhor e a uma vida prática de fé. Você está comigo, irmãos? Ei, sacode alguém, por favor, vai, sacode alguém e diga assim: o Senhor quer fazer conosco o mesmo que fez com Elias. Nós somos os provocadores de vento desse tempo. Nós vamos ouvir o barulho dos ventos. Nós vamos fazer as coisas acontecer nesse tempo. Ei, diga-se comigo: eu vou provocar a maior onda de prosperidade. Ei, que já aconteceu na minha casa, na minha família, no ministério. Ei, eu vou provocar a maior mover de prosperidade aqui nesta igreja. Eu vou provocar isso, porque eu faço parte da nova geração, esta geração comprometida com a prosperidade que vem do Senhor, que vem do céu. Então, eu vou estar disposto a
confrontar principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso. Eu vou confrontar os espíritos territoriais da maldade. Eu vou confrontar tudo aquilo que me impedia de prosperar, que me impedia de avançar. Ei, diga assim comigo: eu já tenho recebido a palavra. Eu estou alinhado em obediência e fé, e eu vou ver o milagre acontecer. Vem agora. Aleluia. Então disse Elias a Acabe: sobe e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e curvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta assim por 7 vezes. Você está comigo, irmãos? Olha para mim, olha para mim. O que está acontecendo aqui? O que Elias está fazendo? Diz para mim. Fala mais alto. Mais alto. Mais alto, todo mundo. Sabe o que vai acontecer com esse lugar? Vai ser conhecido como o lugar dos provocadores de vento. Lugar dos provocadores de vento. Meu Deus. Vai lá 7 vezes. Vê o que está acontecendo. E o moço ia e voltava. Ia e voltava. E não estava acontecendo nada. Estava acontecendo ou não estava? Diga, estava acontecendo. Ainda que aos olhos naturais não se conseguia ver, ainda que com os ouvidos naturais não se podia ouvir, querido. Ei, eu quero finalizar essa conferência como eu iniciei. Escuta algo. O objetivo de Deus para com a minha vida e com a sua vida é fazer com que nós venhamos a ser ativados no mundo do Espírito como homens e mulheres espirituais, abandonando a carnalidade, abandonando os pensamentos humanos naturais para viver uma vida de fé e obediência na palavra. Quem crer, quem obedece é aquele que já agora é uma nova criatura. O espírito foi recriado, está recebendo revelação. Vocês guardaram tudo isso? Guardaram tudo isso? Olha o que está acontecendo aqui. Vem para o texto comigo. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Diga assim comigo: não existe nuvem pequena como a palma da mão do homem. O que existe é ilusão de ótica, porque o que está distante parece que não é nada, que nunca vai chegar, que não vai provocar nada. Mas se nós estamos provocando vento, aquilo que enxergávamos como pequeno, mas que é grande, está lá com o Senhor. Eu estou provocando vento aqui. Eu vou fazer com que aquela nuvenzinha pequena que está lá longe, que é grande, que é gigantesca, que vai trazer abundante chuva, chegue aqui.
provocando o vento. Eu preciso pegar o que eu recebi do Senhor, colocar em prática, em fé e obediência, e eu vou fazer com que aquilo que está longe, distante, venha para aqui, porque é aonde eu estou que precisa prosperar, é aonde eu estou que precisa acontecer milagres, é aonde eu estou que a chuva tem que ser abundante. Você pode ficar de pé?